A sua intuição linguística é uma mentirosa compulsiva. Se você acredita que, para apresentar os seus primos, tios e avós em um jantar em Londres, deve usar a palavra parents, apenas porque ela soa como o nosso parentes, você está prestes a protagonizar uma aniquilação de prestígio sem precedentes. I live with all my parents. Pelo amor de Shakespeare, pare. No ouvido fluente, você não disse que mora com a sua família extensa. Você acabou de sugerir que é fruto de uma experiência de poliamor ou que possui múltiplos pais biológicos. No Brasil, parentes é o clã. No inglês de elite, parents é o núcleo atômico, pai e mãe. Hoje, no nosso laboratório de linguística, vamos descobrir por que o inglês escolheu a sua família enquanto o português a expandiu. Vamos decifrar esse bug agora. Por que essa confusão é tão comum? Na linguística cultural, o Brasil é uma sociedade de família estendida. O nosso conceito de casa muitas vezes engloba o primo de terceiro grau. Já o mundo anglo-saxão é regido pelo individualismo e pelo que chamamos de Nuclear Family Model. Para o nativo, a separação entre quem te deu a vida e quem compartilha o seu DNA é absoluta e linguística. Quando você usa o cognato falso, você comete um erro de atribuição territorial. Você coloca o clã inteiro dentro do quarto dos seus pais. Para um falante master, essa imprecisão sinaliza que você não domina as fronteiras básicas da privacidade e da estrutura social germânica. O inglês exige que você defina o grau de parentesco antes de abrir a boca. Vamos fatiar esse núcleo agora. Vamos à cirurgia etimológica. Ambas as palavras descendem do latim parens, que é o particípio presente do parere, parir, dar à luz. Note a intenção original. O parente era estritamente quem gerava o filho. No século XIV, o inglês manteve-se fiel à biologia rústica. Parent é quem pariu ou quem gerou. O português, no entanto, foi seduzido pela expansão latina do direito romano, onde o termo começou a descrever todos os consanguíneos do clã. O inglês é uma língua de precisão biológica. O português é uma língua de expansão social. Saber a história dessa palavra te permite enxergar que, ao dizer parents, você está invocando o ato do nascimento e não o almoço de domingo na casa da tia. O falante master entende que o latim é a fundação, mas o inglês executivo escolheu o bisturi da exclusão. Anotem a fonética para não parecerem que estão falando de presentes. Parents. O stress tônico está na primeira sílaba, pa. Note o som do ditongo. É um E que relaxa. Se você diz parentes, eu já ouvi gente falando isso, vocês sabiam? Com o A aberto do português, você sinaliza que o seu cérebro ainda está operando no modo vítima do cognato. Mas preste atenção na atitude fonética. No inglês de Oxford, essa palavra é dita com uma cadência de exclusividade. Quando você fala dos seus parents, a sua voz deve fechar o círculo da intimidade. Se a sua articulação é vaga, o seu interlocutor assume que você não sabe quem são os seus próprios genitores. A fluência real exige que a sua boca sinta a autoridade do núcleo. Agora, o termo que você realmente queria usar para o almoço de domingo. Relatives. Note o stress no ra. Este é o termo guarda-chuva para todos os consanguíneos. Tios, primos, sobrinhos e até aquele primo de segundo grau que ninguém sabe de onde veio. All my relatives live in Brazil. Note a carga pragmática. Ao usar relatives, você sinaliza que entende a diferença entre o seu suporte biológico imediato e o seu patrimônio genético estendido. No inglês de elite, o uso de relatives mantém a sua face profissional intacta. Você
não está misturando as famílias. O falante master não mora com os parents, genitores. Ele pode, eventualmente, morar com os relatives, parentes. Dylan, vamos fatiar a família de sua esposa ou do seu marido. No Brasil, eles também são parentes. No inglês, eles pertencem a uma categoria jurídica, os in-laws, literalmente, dentro da lei. Sogro, father-in-law. Sogra, mother-in-law. Cunhado, brother-in-law. Se você tenta chamá-los de parents em um e-mail formal, você soa como se tivesse sido adotado por eles em um processo confuso. No inglês executivo, saber separar os in-laws dos relatives sinaliza que você entende de contratos, inclusive os matrimoniais. A precisão terminológica exige que você reconheça o papel da lei na sua árvore genealógica. Respeite o hífen para ser respeitado na ceia de Natal. Para os meus alunos de prateleira superior, vamos elevar o registro para o nível da antropologia de Oxford. Que se você quer falar de parentesco de forma poética, arcaica ou científica, o termo é kin, ou kinsfolk. Here's my next of kin. Note o prestígio. Kin remete à essência, ao clã primordial. É o termo usado em testamentos e documentos de segurança nacional. Next of kin é a pessoa que deve ser avisada se você sofrer um acidente. Dominar este termo permite que você transite entre o hospital e o seminário de sociologia com a mesma autoridade. Não diga que ele é seu parente. Diga que ele é o seu kin. Isso transforma a sua biologia em uma declaração de linhagem. Vamos ao teste de realidade executiva. Você está em um jantar com o seu CEO e quer mencionar que as suas férias foram ótimas porque você reencontrou a família toda. O amador diz, I saw all my parents in Rio. O CEO agora acha que você é fruto de uma seita ou de um experimento genético complexo. O falante master, em imagem, diz, It was a wonderful trip. I managed to catch up with all my relatives in Rio. Viu a maestria? Você usou relatives. Você sinalizou que possui uma base social sólida e extensa, mas que mantém o seu núcleo bem definido. No inglês corporativo, quem confunde genitores com o clã sinaliza uma desorganização mental que o board de diretores não perdoa. O vocabulário é a sua gestão de limites pessoais. Na academia internacional, o conflito entre parents e parentes acontece na metodologia. Se você escreve um paper sobre o impacto da família na educação e usa parents o tempo todo, você está excluindo o papel dos avós e tios da sua análise. Se a sua pesquisa é sobre o clã, use Extended Family ou Kinship Networks. Um revisor de Harvard diria, The author confuses parental involvement with extended kinship influence. Note a ironia. O seu erro de tradução invalidou o seu escopo de pesquisa. A fluência real é saber que na ciência a sua árvore deve ser desenhada com os nomes técnicos corretos, ou ela não dará frutos de prestígio. O laboratório exige precisão genética. Dylan e a versão social. Você está em um encontro e diz I love my parents, all 12 of them. Se você não é um órfão que viveu em 10 casas adotivas, você acabou de assustar a sua companhia. No inglês social de elite, a clareza sobre quem são os seus genitores é a base da sua biografia. My parents are still together versus I'm visiting some relatives. Perceba o padrão. Ao usar o termo correto, você estabelece a sua ordem interna. Se você é confuso com a sua própria família, você será visto como confuso em qualquer outra esfera. O seu vocabulário é o seu RG emocional. Vamos ao teste de realidade final. Como saber qual palavra usar?
Faça a pergunta master. Esse indivíduo me deu a vida ou apenas compartilha o meu sobrenome? Se me deu a vida, parents. Se compartilha o sobrenome ou o sangue, relatives. Se é por casamento, in-laws. Perceba, o inglês te obriga a ser um analista de hierarquias biológicas antes de ser um falante. Da próxima vez que for falar dos seus parentes, não se chame de filho de 50 pessoas. O vocabulário é a sua poda na árvore do conhecimento. Mantenha os seus genitores perto e os seus primos no dicionário correto. Antes de fecharem os cadernos e voltarem para o seio da família, olhem para a pergunta que deixei no rodapé do quadro. Quero que você vá agora aos comentários e descreva. Em inglês de Oxford, quem é o seu relative favorito e por quê? Mas cuidado! Se você escrever my parent e descrever o seu tio, eu vou apagar o comentário e revogar o seu acesso ao laboratório de linguística. A lógica está no quadro e o desafio está lançado. Nos vemos na próxima investigação, onde o erro custará ainda mais prestígio. Estudem ou continuem confundindo a sua própria origem. A aula está encerrada. Class dismissed.